Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à aula 2 do nosso mini curso sobre dano moral coletivo na atuação do MPT. Uma alegria reencontrá-los aqui, depois daquele agradável e produtivo bate-papo de ontem. Uma troca muito interessante, contribuições muito pertinentes aqui dos nossos alunos. Eu vou começar renovando o convite a quem quiser abrir a sua câmera. Estou vendo aqui Stefânia, Miguel, algumas pessoas deixando aí a inibição de lado, a timidez de lado. Quem se sentir à vontade, junte-se a nós aqui. Vamos dar sequência à nossa conversa sobre esse tema tão fascinante, cheio de temas interessantes para a gente explorar. Ontem, pessoal, nós começamos navegando por alguns aspectos mais conceituais, um conteúdo que eu acho, inclusive, mais difícil de abordar. Eu tive muita preocupação, né, um cuidado em não levar a conversa para um lado muito acadêmico, muito doutrinário. Eu sei que isso poderia tornar um pouco maçante aqui o nosso debate. Por vezes foi inevitável, né? Uma outra referência doutrinária eu precisei trazer. Hoje eu precisarei também, com a permissão de vocês, um outro registro pontual, assim, mais acadêmico. Mas, sem dúvida, a nossa conversa hoje assumirá um perfil bem mais prático do que a conversa de ontem. A gente vai discutir quais são as linhas possíveis de fundamentação de um pedido de dano moral coletivo, como é que esse tema aparece nas petições iniciais das ações civis públicas movidas pelo MPT. E, nesse ponto, o nosso conteúdo, embora guarde relação com a prova de segunda fase, ele acaba se aproximando mais, né, de um conteúdo útil também para a prova prática. Tem muita coisa interessante para a gente comentar hoje. Antes, eu indago se alguém tem alguma colocação a fazer, quer trazer algum questionamento com relação a algum daqueles aspectos que a gente abordou ontem. Seria interessante, se alguém ficou com alguma dúvida, trazê-la aqui para a gente alinhar, né, como se diz, ficar todo mundo aqui na mesma página e poder prosseguir conjuntamente nessa jornada, nessa viagem, explorando aspectos importantes da temática do dano moral coletivo. Alguém teria algum comentário a fazer? Carol está lembrando aqui o caso Maísa. Maísa, aquela apresentadora mirim, né, Carol? Do SBT, salvo engano, né? Lembro, sim. Eu não me lembro de muitos detalhes, mas foi um caso que teve grande repercussão. O que é que lhe chama mais atenção naquele caso? Carol está compartilhando aqui no chat, não sei se todos estão vendo, que o TST, naquele caso, disse que não seria direito difuso, o MPT postulava danos morais coletivos. Carol, sendo muito franco, eu não lembro assim de cor nuances desse caso, né? A Carol está dizendo que o TST entendeu que seria direito individual da Maísa, o que não me parece correto e lamentável, né? A Mariana está complementando aqui, e contradiz, inclusive, aqueles outros julgados do TST que nós examinamos ontem, do caso do trabalho infantil doméstico em condição análoga de escravo, os casos de acidente de trabalho fatal com uma única vítima, né? Carol está lembrando aqui, não sei se todos conhecem, mas ela foi ridicularizada num programa de TV de adultos, né? A hipótese foi tratada como de
trabalho infantil artístico, o MPT justificou a competência da Justiça do Trabalho para deferir uma possível reparação por danos morais. Exatamente. Carol está lembrando aqui, Silvio Santos teria colocado uma criança, um menino, para assustá-la. Ela saiu correndo e, nessa fuga desesperada, teria se machucado. É um caso importantíssimo, Carol. É muito bom você lembrá-lo. Eu vou recuperar o acordo, se possível, amanhã ou em outro momento, até sexta-feira, eu formulo alguma consideração sobre esse caso. Mas Carol está adiantando que o MPT afirmava na inicial que não estava defendendo ali, não do ponto de vista da reparação, né? A situação individual de Maísa, mas sim atuava numa perspectiva difusa na tutela dos direitos de todas as crianças, né, no sentido de inibir, de coibir aquela prática para que nenhuma outra criança pudesse ser submetida àquela mesma situação. E essa linha de argumentação acabou não sendo acolhida pelo TST. Me parece equivocada a decisão, né? Comporta-se a nossa crítica e, sobretudo no concurso do MPT, se o examinador levanta uma questão como essa, ele certamente espera do candidato uma crítica contundente ao critério utilizado pelo TST nesse julgamento. Maravilha. São muitos casos interessantes que a gente tem, né, ao longo do tempo. É uma jurisprudência que só se amplia, felizmente. Eu digo sempre, pessoal, eu tenho há pelo menos 5, 6 anos o hábito de checar semanalmente as decisões do TST em ações civis públicas movidas pelo Ministério do Trabalho. É uma tarefa um pouco trabalhosa, mas que eu realizo com muito prazer, assim, com muito interesse. E já está incorporada à minha rotina. Né? Isso já faz parte da minha programação semanal. E eu fico muito impressionado, né? O nosso quadro de procuradores ele não é tão grande assim. Nós somos 800, em torno de 800 procuradores e procuradoras. Não sei o número exato agora. Mas, comparando com a realidade de outros ramos do Ministério Público, nós não temos um time tão avantajado numericamente. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso pequeno time consegue fazer muito barulho. E a gente tem levado ao Judiciário Trabalhista um volume de ações civis públicas impressionante. Eu chego a dizer, assim, aí é sem embasamento, é uma coisa meio intuitiva. Eu acho que o TST hoje é o Tribunal Superior que mais produz jurisprudência sobre tutela coletiva, juntamente com o STJ, porque lá no STJ aportam questões de direito ambiental, direito do consumidor, eventualmente infração à ordem econômica. Mas, guardadas as proporções, o TST tem sido instado, vamos ser justos, não só pelo MPT, né, também sindicatos, há um contingente grande de ações coletivas movidas por sindicatos, mas o MPT tem uma fatia expressiva aí desse bolo. São muitas ações civis públicas e suscitando debates muito interessantes. Com relação ao dano moral coletivo, não tem sido diferente. Agradeço aí a Atila. A Atila compartilhou aqui o link da notícia do TST, né, vinculada no site do TST, reportando que o pedido de condenação do SBT teria sido rejeitado lá pela Corte. Perfeito, Carol. Alguém está perguntando... Não, foi a própria Carol perguntando qual seria o melhor argumento para se utilizar para sustentar o ocorrência de dano moral coletivo. Violação à ordem jurídica de proteção de crianças e adolescentes. Eu acho que é um mote interessante. É bem essa ideia que eu quero trabalhar com vocês hoje. É a ideia de que nós temos alguns chavões, alguns motes que podem ser desenvolvidos no capítulo da fundamentação. Eu vou apresentar 3 linhas, basicamente, de argumentação
que, como vocês verão, não são linhas incomunicáveis. Elas têm lá os seus pontos de contato, os seus pontos de interseção. Então, não dá para dizer que, num determinado caso concreto, a gente vai se valer apenas de uma dessas linhas. Por quê? Porque nem sempre a ação civil pública trata de um único tema. Sobretudo, os casos que são explorados no concurso. Quem acompanha as provas de terceira fase já identificou que uma característica assim, prevalente na prova de terceira fase é uma ação civil pública tratando de uma multiplicidade de temas de direito material. Nesse ponto, o examinador ele não facilita a vida do candidato. Ele não coloca uma ACP monotemática. Ele traz questões de fraude, de discriminação, eventualmente trabalho infantil, trabalho escravo, né? E isso faz com que o maior desafio da prova seja a gestão do tempo. Eu bato muito nessa tecla. Conheço vários candidatos que acabaram não tendo sucesso na prova prática, não por falta de conhecimento, mas porque não souberam gerir adequadamente o tempo, não conseguiram concluir a peça ali dentro do prazo, dentro do tempo disponibilizado pela banca. Então, sobretudo no concurso, é muito improvável que a gente pudesse trabalhar com um pedido de dano moral coletivo com uma única fundamentação, dentre essas três linhas que eu apresentaria a vocês, né? A gente tem que olhar sempre para os temas de direito material que estão sendo ali discutidos e procurar identificar, em relação a cada tema, de qual dessas linhas de fundamentação o tema mais se aproxima. Mariana está brincando aqui, abrindo a rodada de especulações, de apostas. O que é que eu aposto para o concurso? É difícil falar, Mariana, sem sequer saber da composição das bancas de segunda e terceira fase, né? Se você me pergunta em relação a que peça deve ser cobrada, eu incluo a ACP sempre entre as minhas apostas mais quentes. Eu acho que é perfeitamente possível elaborar um caso interessante, um enunciado interessante de ACP, sem repetir o que nós já tivemos em concursos anteriores. Com criatividade, né, o examinador ele pode criar hipóteses muito interessantes. Eu não pretendo ser examinador de nada, nunca. Mas eu digo que seria bastante divertido para mim esse papel. Eu acho que eu me realizaria, né? Assim, nesse exercício de criatividade, tentando bolar um enunciado, ao mesmo tempo interessante, que possibilitasse a avaliação dos candidatos e sem incidir em repetição naquilo que já foi cobrado, né? Alguém está perguntando aqui sobre o estudo da Constituição Americana para a primeira etapa. Certamente uma alusão aqui à presença de Manuel Jorge na banca examinadora. As participações dele no concurso normalmente têm ensejado aí e dividido opiniões, digamos assim, né? Mas não vamos tratar disso, tá? Eu vou pedir a compreensão de vocês para a gente manter o foco aqui e para hoje eu tentar realmente ser compacto, sucinto e não extrapolar o tempo, né, dentro dessa proposta aqui de um conteúdo mais enxuto. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Conseguem visualizar os slides? Aqui começa a nossa aula 2. Eu costumo classificar essas linhas possíveis, né, de argumentação com a primeira delas, violação ao senso ético médio da coletividade. Outra linha possível é a do reiterado descumprimento da legislação trabalhista, ou que a gente chama de sistemática sonegação de direitos trabalhistas. E, por fim, a gente tem a questão do dumping social. Muita gente, quando, né, toma conhecimento dessa fórmula aqui, tripartite, que eu apresento, me indaga. Normalmente, a primeira objeção é: Flávio, mas
O dumping social ele já nos confundiria com essa segunda linha aí, a do descumprimento sistemático da legislação trabalhista? Sim, eu reconheço. É basicamente a mesma coisa, né? Só que no dumping social, quando a gente quer explorar essa linha de fundamentação, a gente tem que ter o cuidado de trazer a argumentação mais para o campo das infrações à ordem econômica. A gente tem que evidenciar não simplesmente que houve descumprimento sistemático da legislação trabalhista, mas como esse descumprimento sistemático da legislação trabalhista projetou aquele empregador numa situação de vantagem competitiva, como isso acarretou uma distorção, né, no sistema de concorrência. Perfeito, Mariana. Mariana está lembrando aqui como isso materializa uma concorrência desleal. E aí eu identifico na produção dos membros do MPT peças em que se fala do caráter reiterado da infração trabalhista, sem necessariamente levar a discussão para esse campo da concorrência desleal. Embora esse link seja absolutamente possível, pertinente, faz muito sentido a gente correlacionar essas duas questões. Mas há algumas petições iniciais e há também acordos do TST que não vão tão a fundo no raciocínio. Diz, não, eu acho que aqui não é simplesmente o caso de deferir tutela inibitória, um comando para o futuro, é preciso também fixar uma indenização em pecúnia, a título reparatório, porque a infração se prolongou no tempo, foi quanto mais, foi reiterada, né? Tratava-se de um procedimento sistemático, o empregador já havia sofrido a incidência de outros meios de coerção, já, por exemplo, já tinha sofrido a lavratura de autoinfração, nem por isso, né, deixou de persistir no ilícito. Então, é uma linha de fundamentação que é plenamente válida, que ressalta o caráter reiterado da infração, sem chegar ao ponto de inferir daí um prejuízo ao regime de livre concorrência, né? Sem caracterizar um quadro de concorrência desleal. Mas o dumping social nada mais seria, isso de uma maneira bem simplória, do que esse quadro em que se evidencia... Perdão, pessoal. Eu vou aqui antecipadamente pedir desculpas a vocês. Possivelmente isso acontecerá outras vezes aqui ao longo da nossa conversa. Eu estou em um quadro aqui de rinite alérgica bem incômodo. Desde ontem, no finalzinho da nossa conversa, acordei hoje bem debilitado. Mas deixemos isso de lado. Isso não vai comprometer em nada aqui o nosso objetivo. Então, eu dizia que o dumping social é essa situação em que... Por que nos fala simplesmente em dumping? Né? Lá no âmbito das infrações à ordem econômica, se poderia falar simplesmente em dumping. Aqui não, a gente fala dumping social, porque a origem, o que gera essa vantagem competitiva indevida, o que gera a concorrência desleal, na verdade, a sonegação de direitos trabalhistas. Né? É daí a dimensão social dessa espécie de dumping. Então, já estou antecipando aqui, estou fazendo um contraponto entre a segunda e a terceira linhas de fundamentação, porque eu imagino que alguns de vocês poderiam partilhar dessa objeção. Né? Será que não estamos falando da mesma coisa? Né? Será que são três? Não seriam só duas aqui as linhas de fundamentação? Eu sustento que são três, porque eu vejo essa nuance. Né? Nem sempre eu precisarei chegar ao ponto de evidenciar a concorrência desleal, vantagem competitiva indevida. Eu posso simplesmente centrar minha argumentação no caráter reiterado, quanto mais renitente, né, sistemático da infração. Isso tem sido aceito também pela jurisprudência como um fundamento para deferir ou para amparar uma condenação por dano moral coletivo. Mas eu quero agora conversar com vocês sobre
essa que eu aponto como sendo a primeira linha, violação ao senso ético médio da coletividade. Isso é, pessoal, uma ideia síntese, é um chavão, é um mote que eu tenho utilizado nas minhas petições e eu compartilho com vocês. Acho que é uma ideia chave para vocês, né, guardarem como uma carta na manga. Essa ideia, obviamente, ela pode ser bem melhor desenvolvida, né? Eu até trouxe aqui no material a transcrição de trechos de petições iniciais elaboradas por mim, em que eu desenvolvo, que eu exploro essa ideia. Então, nós vimos que, e aí retomando um comentário da aula passada, inicialmente, muitos acordos levavam a discussão sobre dano moral coletivo para o campo do sentimento de repúdio, a indignação, né? Ainda hoje isso acontece. Eu, selecionando o material que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu vi uma decisão belíssima da sexta turma do ministro Augusto César, que trata de dumping social, vou comentá-la logo mais, em que, em considerações preliminares, antes de falar em dumping social, o ministro, numa redação até bem apropriada, bem feita, ele fala em indignação, em repúdio, né? Eu defendo, né, aqui seria uma questão mais acadêmica, que a gente deveria evitar, pelo menos a gente não deve enfatizar tanto esse aspecto, porque é como se isso nos aproximasse daquela análise subjetiva da ocorrência do dano, que é algo mais próprio lá da esfera individual. Por tudo aquilo que a gente conversou ontem, essa dimensão objetiva, o caráter objetivo que se tenta conferir ao Instituto do Moral Coletivo, a gente deveria fugir dessa perquirição, dessa investigação em torno de sentimento de repúdio, de indignação. Eu, particularmente, tenho evitado. Já utilizei muitas expressões nas minhas petições. Hoje em dia, eu as evito. Eu prefiro falar em violação ao senso ético médio da coletividade, a violação a valores extrapatrimoniais compartilhados pela coletividade. Em alguns momentos eu chego a utilizar aquela imagem de que não é admissível, no atual estágio civilizatório da humanidade, né? No patamar civilizatório que nós atingimos, que determinadas práticas sejam toleradas, que isso ofende, viola, maltrata valores que são compartilhados. Claro, a gente nunca vai poder dizer que é por absolutamente todo mundo, né? Pode ser que tenha alguém indiferente a essas questões, por razões ideológicas, convicções religiosas, não dê tanta bola para isso, mas eu estou falando aqui do senso ético médio, eu estou me baseando aqui na figura, na imagem do homem médio, e eu suponho que aquela conduta ela causaria repugnância ou ofenderia valores compartilhados, né, por esse homem médio, pelo conjunto dos homens médios, ainda que eventualmente alguém não se inclua nesse círculo. Estou vendo aqui os comentários, já vou me reportar a eles. Perfeito, Mariana. É possível falar, sim, em violação aos valores constitucionais. É uma fórmula muito utilizada, é a referência à violação à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho. Vocês vão ver aqui no texto que eu vou apresentar. Por quê? Porque costuma-se dizer que esses são valores síntese, né? São o núcleo ou o vetor axiológico do Estado Democrático de Direito. Quem nunca viu essa expressão em autotextos de segunda fase ou mesmo em tópicos de dano moral coletivo em petições iniciais de ACP trabalhista. Essa linha de argumentação, ela, a meu ver, se confunde com isso que eu chamo de violação ao senso ético médio da coletividade. Violação a valores constitucionais, violação a direitos fundamentais, né? E aí, veja, a gente retoma aquela ideia da aula de ontem de que não é toda e qualquer irregularidade trabalhista que é capaz de
consubstancial um dano moral coletivo. Há infrações à legislação trabalhista que são meras irregularidades trabalhistas, não tem essa dimensão transcendente, digamos assim, né? E foi por isso que nós concordamos ontem, foi assim entendi, que todos estariam comungando da mesma ideia de que não é toda ação civil pública que comporta um pedido de dano moral coletivo, não é isso? Nós alinhamos ontem essa premissa. Então, não é qualquer irregularidade trabalhista, não é qualquer ACP que deve conter esse tipo de pedido. A gente tem que olhar para a gravidade objetiva da infração. A gente não vai perquirir elementos subjetivos, né? Se essa conduta ela ofende valores extrapatrimoniais titularizados por uma coletividade, estará configurado o dano moral coletivo. Então, descumpriu ali um direito trabalhista eminentemente patrimonial. É claro que os direitos trabalhistas precisam ser observados, o MPT vai atuar para que eles sejam observados. Mas uma questão que tem afeição meramente patrimonial, via de regra, não tem, digamos, relevância suficiente para justificar a ocorrência de dano moral coletivo. Agora, a gente sabe que muitas infrações trabalhistas não são simples infrações trabalhistas, atentam contra direitos fundamentais do cidadão trabalhador. O trabalhador, o indivíduo que celebra um contrato de trabalho, ele não se despe, né? Ele não perde essa condição de sujeito de direito, né? De indivíduo. Ele tem ali o seu status de cidadania preservado. E, por exemplo, questões que violem a liberdade religiosa desse indivíduo, a sua intimidade, a sua privacidade, não podem ser tratadas como simples irregularidades trabalhistas. São questões que violam direitos fundamentais, atentam contra valores constitucionais de alta envergadura, e a gente pode dizer, a gente costuma dizer nas nossas petições, que são condutas que violam o senso ético médio da coletividade. Vejam aqui um primeiro caso que eu trouxe, é um trecho bem curtinho de uma petição inicial minha. É um texto padrão que eu vou adaptando ali e consigo encaixar em várias situações. Há, por parte da jurisprudência, o reconhecimento de que o deliberado e sistemático descumprimento da legislação laboral pode, em algumas circunstâncias, produzir efeitos que transcendem a esfera individual dos trabalhadores diretamente atingidos, afetando valores fundamentais de caráter extrapatrimonial compartilhados por toda a coletividade. Esse é o chavão que vocês precisam levar para a prova. A conduta X, a gente não sabe qual será, mas provavelmente ela se encaixará aqui nesse perfil. É uma conduta que produz efeitos que transcendem a esfera individual dos trabalhadores diretamente atingidos. E aí, pegando aqui o exemplo de Carol, lá no caso da menininha, não era na defesa dela que o MPT atuava, não é? A gente não está tratando ali da esfera individual das pessoas diretamente atingidas. A gente está apenas enxergando que, por trás daquela lesão individual, às vezes não, às vezes coletiva mesmo, há uma afetação de valores fundamentais de caráter extrapatrimonial compartilhados por toda a coletividade. Esse caso, eu me lembro, envolvia a conduta de uma grande empresa de suspender o plano de saúde coletivo, que era deferido lá aos empregados, em relação a profissionais que se afastavam para gozo de benefício previdenciário e permaneciam afastados por mais de um determinado período. Tinha ali um limite temporal. Então, havia uma série de nuances que eu não terei como explorar aqui, mas vejam, eu comecei com essa forma mais genérica e lá, para as tantas, eu digo: a conduta ilícita combatida nesta ação civil pública viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, além de vulnerar princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Essa é um tipo de redação que a gente vai conseguir encaixar também em várias situações. Trata-se, como visto, de privar o acesso ao plano de saúde oferecido pelo empregador, justamente no momento em que o trabalhador mais necessita do benefício. Essa conduta vilipendia paradigmas mínimos de civilidade e respeito que devem presidir as relações de trabalho, ofendendo valores extrapatrimoniais compartilhados por toda a coletividade.
Vejam aqui mais um chavão que vocês poderiam utilizar. A conduta vilipendia os paradigmas mínimos de civilidade, de respeito que devem orientar as relações de trabalho, com isso ofendendo valores compartilhados por toda a coletividade. Como eu disse, eu utilizo esse texto como um coringa, vou adaptando ali para as circunstâncias de cada caso concreto. Acho que vocês não teriam dificuldade em fazer isso no momento da prova. Agora, vejam que aqui no começo eu já mesclei o argumento da violação ao senso ético médio da coletividade com a questão do sistemático descumprimento da legislação laboral. Né? Eu usei aqui também, o que, né, só comprova aquilo que eu já havia dito, que nem sempre a gente se baseia numa única linha de argumentação, a gente vai mesclando-as. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. Esse texto vai estar disponível depois no material para quem quiser adotá-lo como referência. Eu sou contra, pessoal, muita gente pergunta nos cursos de segunda e terceira fase, eu sou contra a utilização desse autotexto pasteurizado, padronizado. Já ouvi, inclusive, de colegas que foram examinadores do concurso, né, que chegavam a se irritar com isso, quando eles identificavam ali o mesmo padrão de redação nas provas dos candidatos. É temerário. Eu não iria para a prova usando um texto que eu sei que será utilizado ali por um número considerável de candidatos. Agora, nada impede que você, a partir de uma referência como essa, construa o seu próprio texto. Né? Um texto com a sua cara. Inclusive, vai ser mais fácil para você memorizar, levar para a prova. Então, eu prefiro trabalhar com chavões, com motes. As ideias, a gente, né, precisa ter ali os contornos mínimos já estabelecidos, mas algum trabalho de criação a gente vai ter que ter no momento da prova para adequar aquele autotexto à realidade trazida ali no enunciado. Então, a segunda linha seria aquela... Vou passar aqui dessa primeira linha, que eu chamo de violação ao senso ético médio da coletividade, para a segunda linha, que seria o sistemático, reiterado, solene, deliberado descumprimento da legislação trabalhista, que a gente pode ou não derivar, né, para o campo lá da concorrência desleal. Tem vários acordos nesse sentido. Né? E aí tem uns que dizem assim, eu acho uma fórmula bem interessante, inteligente. A decisão de cumprir ou não a legislação trabalhista não pode estar baseada em cálculos matemáticos, né? Não é uma opção, não é uma faculdade do empregador. Então, às vezes, é preciso impor ali uma sanção pecuniária mais contundente, mais enérgica, para mostrar para o empregador que ele não tem opção. As balizas ali, impostas pela legislação social, elas têm que ser respeitadas. Não é porque é mais ou menos vantajoso financeiramente. Né? Até no TST nós temos acordos incorporando esse raciocínio. Não pode ser uma mera opção. Não pode depender ali de uma análise aritmética. Não, aqui eu vou descumprir... Perdão. Vou descumprir sistematicamente, vou apostar, talvez, numa ineficiência dos órgãos de fiscalização, talvez eu nem seja fiscalizado, talvez isso nem seja flagrado. Se eventualmente eu for, aí eu vou me defender em juízo, vou procrastinar o quanto eu puder. Quem sabe lá na frente eu pago algum valor, quem sabe, né? E que talvez sequer compense a, entre aspas, economia que eu tive ao longo do tempo. Infelizmente, a gente identifica que alguns empregadores se orientam por esse tipo de lógica matemática, financeira, e eu acho que a Justiça do Trabalho e o MPT precisam se insurgir contra isso. Né? Quando há sinais disso, a gente precisa realmente pesar um pouco mais a mão, agir de maneira mais contundente. A questão seguinte seria o dumping social. Eu trouxe aqui no material a indicação de duas sugestões de leitura. São textos já relativamente antigos. Deixa eu compartilhar mais uma vez a tela. Dois livros escritos por
profissionais assim, de perfil bem progressista. Rodrigo é um colega do MPT, Enoque já foi colega do MPT, né? Hoje é desembargador no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado. Ambos tratam do dumping, né, sob esse enfoque social, o dumping como decorrência da sonegação sistemática de direitos trabalhistas. Eu disponibilizarei a você, juntamente com o roteiro aqui das aulas, esses arquivos, né, algumas leituras complementares. Outra referência interessante que eu achei sobre dumping social, foi essa decisão da sexta turma, relator ministro Augusto César Leite Carvalho, que é agora de abril de 2022. Um caso, inclusive, que eu noticiei na newsletter, acho que no iníciozinho de maio. Um caso em que se discutiu a validade de contratos de prestação de serviços. Acusava-se o tomador dos serviços de não aferir a idoneidade econômica lá das prestadoras. Isso viola, né, as disposições da Lei 6.019, de 74, introduzidas lá em 2017, né, alterações introduzidas em 2017, artigos 4A e 4B. E foi imposta lá a tomadores de serviços a condenação ao pagamento de indenização de R$300 mil, e entendeu-se que a situação configurava dumping social. E aí, palavras do ministro. As empresas que perpetram violações à legislação trabalhista, ao não serem apenadas pelos respectivos atos, obtêm uma vantagem injusta sobre empresas concorrentes do mercado que cumpram as mesmas disposições legais. Trata-se do chamado dumping social, fenômeno responsável pela alavancagem de poderes econômicos em prejuízo do desenvolvimento social e da efetividade dos direitos fundamentais. Vejam aí uma decisão extremamente, né, recente sobre o tema. Eu estou vendo aqui, Ângela está comentando que há um artigo sobre o tema do nosso colega Edson Bez. Ângela, eu não, confesso, eu não lembro se eu tenho esse artigo de Edson arquivado. Se você puder me encaminhar, eu lhe agradeço. E aí eu redireciono aqui para o pessoal. Sem dúvida, tudo que Edson tem produzido nos últimos tempos é de imenso valor na preparação para o concurso. É um colega de extrema qualidade, muito, muito competente. Que eu tive a felicidade de conhecer anos atrás, né, nessa caminhada aqui dos concursos, mas que é uma pessoa por quem eu aprendi assim, a nutrir uma grande admiração e um grande respeito intelectual. Talvez até tenha o artigo, mas eu confesso que eu não estou lembrando deles e lhe peço essa gentileza. Então, me parece que a noção de dumping social todos já assimilamos, né? Todos entendem já qual é o sentido assim, dessa expressão. Aqui a gente chega numa questão, pessoal, totalmente prática. É talvez uma das mais interessantes que a gente vai analisar hoje. Seria possível cumular numa mesma ação civil pública um pedido específico a título de reparação por dumping social e outro pedido também de condenação em pecúnia, mas fundamentado em dano moral coletivo? Vocês entendem que são dois institutos distintos, dano moral coletivo e dumping social? Ou será que o dumping social seria apenas uma faceta do dano moral coletivo, uma linha de fundamentação entre tantas possíveis? Existe esse debate dentro da nossa instituição e essa questão já chegou ao TST. Nós já temos alguns pronunciamentos do TST sobre essa controvérsia. Se dano moral coletivo e dumping social são institutos distintos, ou se
são apenas duas faces de uma mesma moeda. E o dumping social seria apenas um fundamento possível para o deferimento de um pedido de dano moral coletivo. Ângela já se adiantou aqui, disse que para ela é só uma linha de fundamentação. Ou seja, está implícito aqui na resposta de Ângela que não seria admissível cumular na petição inicial da ação civil pública um pedido de reparação de dumping social, outro de dano moral coletivo. Eu já disse a vocês que essa é também a minha posição, é a minha opinião. Eu acho que o dumping social pode ser explorado, deve ser explorado, é um raciocínio perfeitamente válido, mas para justificar uma reparação por dano moral coletivo. Nem todo mundo no MPT pensa dessa maneira. E nós temos colegas que têm, reiteradamente, subdividido os pedidos nas suas petições iniciais e postulam em paralelo, em simultâneo, deduzem as duas pretensões. Um caso célebre que isso aconteceu foi o caso lá do rompimento da barragem de Brumadinho. Acho que muita gente aqui manteve contato com, né, a atuação do MPT naquela ocasião. Muitos conhecem a petição inicial da medida que foi proposta lá pelos colegas de Minas Gerais. E eu transcrevi. Me confirmem só, está na tela para vocês ou não? Parece que não, né? Deixa eu... Resolvi. Vejam aí. Esse é um extrato lá, um trecho do pedido da CP do caso Brumadinho. Primeira obrigação. Obrigação de pagar dano moral coletivo e social no valor de R$2 bilhões. E aí já se adiantou que o objetivo do Ministério Público era, ao final do processo, né, indicar uma destinação, né, com o aval da Justiça do Trabalho, os sindicatos, a comunidade lesada. Ou seja, já sinalizava aqui o interesse numa destinação social ou alternativa. Tema sobre o qual a gente vai conversar quinta-feira. Na sequência, vem lá, obrigação de pagar indenização suplementar pela prática de dumping social no valor de 1% do faturamento bruto da empresa no exercício financeiro anterior. O acidente foi em 2019, o MPT se baseava no faturamento bruto do ano de 2018. Um parênteses aqui, pessoal. Ontem, acho que foi Pedro, trouxe a preocupação, né? Me trouxe aqui uma dúvida que eu disse que comentaria mais adiante. Como a gente embasa o pedido, como é que a gente traz subsídios mais concretos para orientar o arbitramento do valor da indenização. Eu não quero, obviamente, tratar disso agora. Esse é o tema do nosso encontro de amanhã. Ele vai tratar especificamente da questão da quantificação da indenização. Mas vejam aqui, eu já adianto a vocês que o Ministério do Trabalho tem utilizado por empréstimo, né, analogicamente, disposições de algumas leis extravagantes. No caso aqui é a Lei das Infrações contra a Ordem Econômica. Há um artigo lá, 37, inciso 1º, que não trata de indenização, trata, na verdade, de multas que podem ser impostas pelo CAD, em razão de infrações à ordem econômica. Mas o legislador se valeu ali de um critério objetivo que é muito interessante, que é a ideia de que a multa seja calculada a partir de um percentual do faturamento bruto da empresa no exercício financeiro anterior. Nós temos outras leis extravagantes trazendo mecanismos assemelhados. É o caso da LGPD, é o caso da Lei Anticorrupção. E, como nós veremos amanhã, tudo isso tem sido incorporado pelo MPT. Já que a gente não tem, na legislação própria da área trabalhista, parâmetros objetivos muito bem delineados, né? E, obviamente, que eu não estou aqui querendo chancelar aquela aberração do 223G, lá da CLT, introduzido pela reforma, que a gente defende que sequer se aplica no âmbito do processo coletivo. Mas, como nós não temos na legislação, né, específica da área trabalhista parâmetros objetivos que sejam válidos, idôneos, a gente tem de buscar nessas leis extravagantes. A gente vai voltar a falar dessa lei amanhã. Por hora, não é o que nos interessa. O que a gente está discutindo é
Ângela e eu já antecipamos a nossa posição pessoal. Nós entendemos que não seria recomendável acumular numa mesma CP um pedido de dano moral coletivo e outro de indenização suplementar pela prática de dumping social. Mas, como eu disse a vocês, é uma opinião pessoal, ou são opiniões pessoais, minha e de Ângela. Há colegas do MPT que têm considerado válida essa acumulação e têm levado esse tipo de construção para as suas petições. O caso de Brumadinho não foi o primeiro. Eu tenho conhecimento de pelo menos 2 outros casos. Coincidentemente, o primeiro de que eu tomei conhecimento envolve também a Vale, mas não se passou em Minas Gerais, foi uma ação proposta contra a Vale no estado do Maranhão, por um colega, hoje, inclusive, já falecido, querido Adilson, envolvendo discussão sobre pagamento de horas em itinerário antes da reforma trabalhista. E ele já, naquela época, não sei, já talvez quase 10 anos, ele já levantava essa lebre, a possibilidade de veiculação em paralelo de 2 pedidos reparatórios, um a título de dano moral coletivo e outro a título de dumping social. Nas minhas pesquisas recentes, eu identifiquei outro caso que chegou ao TST, em que foi validada essa construção dos 2 pedidos. Mas, muita calma. Essa primeira decisão que eu vou mostrar a vocês do TST, ela não chegou a se posicionar se seria válido ou não a acumulação. Ela apenas descreve que ela faz uma retrospectiva do processo, o processo proveniente de Rondônia, 14ª região. Na petição inicial da ação civil pública, haviam sido postuladas 2 indenizações, vocês vão ver aí, no item 1 da ementa, danos morais coletivos e dumping social, no montante de R$2.500.000 cada um, totalizando 5 milhões. O pedido foi acolhido. Depois, o TRT manteve a condenação das empresas e o pagamento foi efetuado. Os réus acabaram arcando com o pagamento dos 5 milhões. 2,5 milhões de dano moral coletivo e 2,5 milhões de dumping social. Só que depois disso, houve a celebração de um acordo. Ou melhor, depois disso não. O acordo, eu estou vendo aqui, foi antes do pagamento. Mas, entendam, esse acordo ele foi superveniente à decisão do TRT, a decisão de segunda instância. E aí o caso sobe ao TST, mais adiante, não para discutir a validade dessa acumulação. Surge um outro questionamento lateral, é que o pagamento tinha sido feito por um dos devedores solidários. Aí a discussão era se isso aproveitaria ou não outros devedores. E aí vocês vão ver, lendo aí a parte final da ementa, que entendeu-se que sim, que a obrigação já estaria devidamente quitada ali pelo pagamento feito por um dos co-obrigados, né? Então, esse foi o cerne da discussão no TST. Mas percebam que esse caso acaba chancelando, referendando a ideia de que seria possível a acumulação, né? Pelo menos assim entenderam as instâncias ordinárias, o primeiro e o segundo grau de jurisdição. Flávio, eu posso dizer, então, que o TST admite a acumulação? Não. A gente não poderia jamais extrair essa conclusão desse julgado específico da segunda turma, relatado pela ministra Maria Helena Mal. Não bastasse isso, o fato que esse julgado não aprofundou a discussão, nós temos 2 outras decisões do TST que sim enfrentaram a discussão e ambas concluíram pela impossibilidade de acumulação. Ambas entenderam que a condenação simultânea em dano moral coletivo e em dumping social constituiria bis in idem. Por hora, são decisões de turma. Eu não tenho conhecimento de casos envolvendo o tema que tenham chegado à SDI 1, mas, muito provavelmente, em breve, nós teremos essa discussão no âmbito da SDI 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu estava aqui um pouco distraído. Mariana está dizendo que acha interessante, em algumas situações, quando fica muito evidente, muito bem delineado o dumping social, que ela acha que seria melhor fazer o pedido em apartado, né? E que ela pretende fazer isso quando for procuradora. Tem o meu total apoio, não faltarão bons argumentos para sustentar essa sua atuação.
Agora, entenda que eu não estou em absoluto... Quando eu digo que não adoto essa linha, eu não estou dizendo que a questão do dumping social não deva ser trazida para a fundamentação. Não, eu acho que essa questão tem que ser explorada sim, mas ela pode ser explorada não como um instituto autônomo, né? Ela pode ser utilizada como um dos fundamentos para amparar ali o pedido de dano moral coletivo. E, obviamente, que isso tem que ser só pesado, inclusive, quanto mais aspectos, quantas mais linhas de fundamentação forem pertinentes no caso, eu entendo que elas devem se somar, né, no momento de justificar o arbitramento da indenização. Então, olha, eu pediria os mesmos 5 milhões que foi postulado nesse caso lá de Rondônia. Eu só não faria essa divisão, 2,5 milhões a título disso, 2,5 milhões a título daquilo. Eu pediria os mesmos 5 milhões, incorporando a minha fundamentação o raciocínio sobre dumping social, o impacto na concorrência. Janaína está perguntando, é possível praticar um dano moral coletivo sem praticar o dumping social? Perfeitamente possível. Nem toda situação de dano moral coletivo vai ter essa dimensão, esse reflexo, né, nocivo sobre o regime de concorrência. Nem toda infração trabalhista que gera dano moral... por exemplo, perdão, um caso de discriminação como a única vítima. O empregador ele não obteve qualquer proveito patrimonial. Ele apenas desrespeitou o princípio da não discriminação, agiu de maneira preconceituosa. Claro que a conduta é censurável, viola valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, isso enseja dano moral coletivo. Eu não posso extrair que isso gera repercussões ou reflexos sobre a questão da concorrência desleal. O fato de um grande banco com 5 mil funcionários ter praticado discriminação contra um único deles, né? Então, é perfeitamente possível, é uma afirmação que a gente pode sustentar com tranquilidade de que pode haver dano moral coletivo sem dumping social. O dumping social não estará presente em todas as situações. Daí porque, quando a gente quiser explorar essa questão, a gente atrai para si um ônus de argumentação. A gente tem que mostrar de que maneira o descumprimento da legislação trabalhista está impactando a concorrência, né? Está claro, Janaína? Pode sim afirmar, sem preocupação, que nem todo dano moral coletivo gera dumping social. Marcelo está aqui compartilhando com a gente que hoje viu uma CP sobre medidas de enfrentamento à Covid, em que o MPT veiculou 2 pedidos, um de dano moral coletivo e outro de dano patrimonial difuso. E, com relação a esse segundo pedido, foram utilizados os seguintes fundamentos. Considerando os custos com a manutenção da estrutura, dos órgãos de fiscalização sanitária, do MPT e do próprio Poder Judiciário, são suportados pelos cofres públicos, em última análise, por toda a sociedade brasileira, assim como ocorre com os custos dos serviços prestados pelo SUS e pela Previdência Social, inegável a ocorrência do dano patrimonial difuso pela conduta adotada ilegal e reiterada adotada pela demandada. A sentença acolheu o pedido, defere indenização de 3 milhões de reais a título de dano moral coletivo e 2 milhões a título de dano extrapatrimonial difuso. Eu não conhecia, Marcelo, esse caso, uma nova formulação, né? E eu vou pedir ao pessoal um pouco de calma. Chegaram várias mensagens agora, eu não consegui ler todos ao mesmo tempo. Deixa eu ir atendendo uma de cada vez, tá certo? Para que não haja depois uma confusão. Essa notícia que você compartilhou, Marcelo, me fez lembrar daquela discussão que nós tivemos 15 dias atrás lá no MPT Track, em que eu comentava a atuação do colega lá de Goiás, hoje na verdade, no Distrito Federal, né, o Raimundo Paulo Neto, um caso de ação civil pública tratando de cumprimento da cota legal de aprendizes, em que ele postulou
o que ele chamou de indenização por dano patrimonial coletivo, né? E o raciocínio é bem próximo desse que foi utilizado para justificar esse dano patrimonial difuso, né? Nesse caso da Covid. Muitos aqui não estavam presentes lá nesse debate que nós tivemos 15 dias atrás, mas só para vocês se situarem, o caso foi o seguinte: é uma abordagem que eu considero inédita também, não é algo amplamente conhecido dentro da nossa instituição, mas um raciocínio que me pareceu lógico e me chamou a atenção, me cativou, digamos assim. O colega dizia o seguinte: era um grande empregador que deveria possuir um número X de aprendizes, né, em seu quadro pessoal, e vinha descumprindo a norma. A exigência legal não vinha sendo atendida. E ele conseguiu fazer um cálculo de quanto a empresa economizou mês a mês, né, pelo fato de não ter providenciado a contratação dos aprendizes. Ele diz: olha, a empresa existe desde o mês tal. Desde aquele mês, ela já estava enquadrada lá nas exigências do 429 da CLT, precisaria ter X aprendizes. Manter um aprendiz representa, em termos de custo mensal, o valor X. Então, X vezes o número de aprendizes que deveriam ser contratados, significa que naquele mês o empregador economizou Y. E aí ele multiplicou pelo número de meses pelos quais perdurou o descumprimento, e ele disse: olha, a empresa obteve uma vantagem indevida. Ela economizou um dinheiro que, se ela tivesse cumprindo a lei à risca, ela não poderia ter economizado. Ela teria, porque o vizinho, o concorrente dela, que tivesse empenhado em cumprir a cota de aprendiz, estaria, né, fazendo aquele desembolso mensalmente. Tradicionalmente, esse tipo de raciocínio seria utilizado para justificar o arbitramento do valor de dano moral coletivo. Só que o colega Paulo Neto disse: não, aqui eu estou falando de... A questão não é de ofensa a valores extrapatrimoniais titularizados pela coletividade. Seria até possível, né, uma ilação nesse sentido, como se a empresa não tivesse compromisso com a profissionalização de jovens, adolescentes, etc. Mas ele não estava tratando disso, ele estava tratando tão somente do aspecto material, patrimonial, o quanto a empresa economizou ao longo do tempo por não ter cumprido a exigência legal. Eu vejo, parece que foi um raciocínio utilizado nesse caso, compartilhado aqui por Marcelo. Então, aqui não é, perdão mais uma vez, pessoal, não é o que a empresa economizou com o descumprimento da lei, mas enquanto ela onerou, digamos, o aparato estatal, né? Então, por isso que se falou aqui, não num dano extrapatrimonial, mas num dano patrimonial difuso. E aí eu lembro também outra situação interessante para comentar, eu até pretendo trazê-la de volta na aula de amanhã. Há algumas semanas nós tivemos um julgado paradigmático do TRT da 10ª região, numa ação civil pública envolvendo o Banco Santander, condenado pela prática de assédio moral organizacional. Situação lá envolvendo imposição de metas inatingíveis, pressão desarrazoada na cobrança das metas. E aí tem um detalhe nesse caso que ficou muito bem delineado, que a postura do banco, esse assédio moral organizacional, acabou gerando níveis de adoecimento ocupacional alarmantes. Havia lá um número absurdo de afastamentos previdenciários por doenças mentais, né, relacionadas a esse quadro de estresse vivenciado no trabalho. E aí os colegas tiveram lá o cuidado, e aí, quer dizer, eu disse isso na aula alguns dias antes e não tive depois ainda a oportunidade de conferir. Eu não sei se foi a própria petição inicial que levantou esse caminho ou se foi iniciativa do juiz. Mas o fato é que houve no processo o levantamento quantitativo da soma de recursos que a Previdência Social precisou, né, despender para arcar com o pagamento daqueles benefícios previdenciários vinculados àquela mesma causa, àquela mesma origem, que era esse quadro de assédio moral organizacional. E aí chegou-se a uma cifra estratosférica, mais de 100 milhões de reais, que foi o ponto de partida para o arbitramento da indenização. Foi o ponto de partida porque o magistrado considerou ainda uma série de outros fatores,
ele foi duplicando o valor da indenização, depois aplicou um fator de redução, que eu vou comentar melhor amanhã. Tá? Eu acho que é um bom caso para ilustrar a nossa conversa de amanhã. Um exemplo assim, de uma decisão em que houve um zelo, um cuidado muito grande com a utilização de parâmetros objetivos para a definição do valor da indenização. E aí, não sei se todos viram, mas, nesse caso, a indenização alcançou nada menos do que 274 milhões de reais. Já é uma decisão de segunda instância, né? Foi confirmada pelo TRT-10, com reconhecimento lá, inclusive, do brilhantismo da atuação do magistrado de primeiro grau. Então, veja, não são casos típicos, tá? Nem o caso lá da cota de aprendiz, em que se falou de dano patrimonial coletivo. Marcelo traz agora essa outra figura, né? A referência a um caso em que se falou em dano patrimonial difuso, em que a discussão é deslocada para aspectos realmente materiais, financeiros, né? São novas formas de abordagem desse problema. Tradicionalmente, pessoal, tudo isso era utilizado, todos esses aspectos eram explorados na fundamentação do pedido de dano moral coletivo, né? Para mostrar que, se não houvesse o deferimento de uma indenização expressiva, haveria um certo enriquecimento sem causa ali por parte do empregador, que o judiciário precisaria agir de maneira exemplar. Tudo isso muito novo. Sinceramente, eu não acho que nenhum desses temas esteja maduro o suficiente para ser cobrado na prova do concurso. Tá? Vou ousar dizer isso, eu sei que é algo arriscado, mas dumping social cair no concurso do MPT é perfeitamente possível. É uma construção já bem sedimentada, amadurecida na nossa instituição. A pergunta, saber se é viável ou não a acumulação, dano moral coletivo e dano social, eu acho que é um tema que poderia ser cobrado. É maduro o suficiente. Agora, e há, inclusive, decisões do TSC sobre o tema, a gente vai ver imediatamente agora, na sequência, né? Agora, se alguém viesse perguntar na prova do MPT, e o que é dano patrimonial coletivo, o que é dano patrimonial difuso, para mim seria motivo assim de extrema decepção, porque são abordagens muito recentes, né, coisas inéditas, não passaram pelo crivo ali do debate na instituição, e eu diria que muitos colegas estão totalmente alheios à existência dessas figuras, desses institutos. Então, vamos torcer para que eu esteja certo. Isso não venha a nos surpreender na prova. Mas, de qualquer maneira, Marcelo, obrigado aí pela notícia, eu já vou registrar aqui. Depois, se você puder, eu até vou pedir aí a gentileza de me mandar a ACP, eu vou ler com calma, para ver o que é que a gente pode extrair aí de conclusão, né? Para tentar sistematizar se isso seria exatamente a mesma coisa proposta por Paulo Neto lá na ACP da cota de aprendizagem, ou seria uma situação diferente. Perfeita a sua pergunta, Juliana. Inclusive, me fizeram já, tanto na aula lá no MPT Track, 15 dias atrás, como um colega da Bahia, que já foi, inclusive, examinador do concurso, alguns de vocês devem conhecer, Pedro Lino, um grande amigo com quem eu sempre debato as questões institucionais. Ele me procurou há menos de 10 dias e ele me perguntava isso, exatamente o que você está perguntando. Esse raciocínio de que a empresa, com a conduta dela, ela economizou X ou ela onerou a previdência em X, isso não se confundiria com o raciocínio do dumping social? Veja só. Aparentemente, né, fica a impressão de que sim. Mas pode ser um tiro no pé a gente equiparar as duas questões. Isso pode nos levar para uma outra reflexão. Aqui a gente vai para um campo bem abstrato, assim, bem distante. Mas quando eu penso em dumping social, o autêntico dumping social, ou seja, como decorrência de uma quebra da concorrência leal, né? Eu penso no prejuízo que foi experimentado pelo concorrente. Será que o Ministério Público do Trabalho
detém legitimidade para tutelar essa posição jurídica dos concorrentes? Será que é na Justiça do Trabalho que a gente vai encontrar a resposta para esse problema? Ou não? Ou será que o MPT, quando diante de um caso de dumping social, de autêntico dumping social, de incontestável dumping social, deveria se limitar apenas a reportar os fatos ao CAD, ou seja, formular uma representação por infração à ordem econômica? Muitos colegas começam a demonstrar um certo receio de trazer a discussão sobre dumping social para a ação civil pública trabalhista, por entenderem que isso pode resvalar nesse problema da legitimidade. É o MPT que vai atuar na defesa dos interesses dos competidores lesados, preteridos? Então, obviamente, que se a gente centra a argumentação da gente na lesão, nos prejuízos causados aos trabalhadores, a coletividade de trabalhadores, eventualmente até na questão da previdência, existe um link mais direto com o mundo do trabalho. E aí a gente fica mais resguardado de possíveis questionamentos quanto a esse ponto da legitimidade. Então, como eu vinha dizer, a sua pergunta é ótima, ela vale como uma excelente hipótese investigativa, assim, uma provocação muito válida. Eu não tenho uma resposta conclusiva para lhe apresentar. Pelo que me consta, esse debate não foi travado ainda, tá? Aqui a outra Juliana está tentando sintetizar aqui, extraindo aqui um insight que é como se o dumping social fosse apenas um reforço argumentativo para aumentar o quanto indenizatório do dano moral coletivo. É exatamente isso que eu tenho defendido. Perfeita a sua síntese, Juliana Veloso. Mas é uma opinião pessoal. E vocês viram, o caso Brumadinho, um caso de ampla repercussão, uma atuação brilhante, não vai aqui qualquer crítica aos colegas, eu sou, até hoje, assim, não dispenso a oportunidade de enaltecer a atuação dos colegas. Para mim, a resposta jurisdicional que eles obtiveram, dentro de um prazo, né, tão curto, para um problema de proporções tão gigantes, eu jamais ergueria um dedo para questionar a atuação dos colegas lá de Minas. Para mim, a atuação deles é impecável. Mas eles se orientaram por uma corrente, né, que não é a que eu particularmente tenho defendido. Em meu, digamos, em abono dessa minha posição, aí eu vou me valer aqui do argumento de autoridade, nós temos já 2 julgados do TST. Eu já havia citado aquele do caso lá de Rondônia, mas como eu já havia enfatizado lá, não se chegou ao mérito da questão, né? Apenas se historiou que as instâncias ordinárias teriam validado a acumulação. Mas nós temos 2 outros casos, um da 4ª turma, julgado em 2019, e um da 7ª turma, mais recente, de 2021. Em ambos se entendeu que essa acumulação geraria um bis in idem. Vamos ver aqui as emendas. 4ª turma. Na presente hipótese, a Corte Regional condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 300 mil, bem como indenização por dano social também no valor de 300 mil, em razão do descumprimento de normas trabalhistas, porquanto exigiu de trabalhadores laborem sobre a jornada, em domingos e feriados, e não concedeu intervalos intra e entre jornadas. Entendeu ainda o regional que a transgressão reiterada dos direitos sociais dos trabalhadores caracteriza como dumping social, porquanto leva à concorrência desleal. Entendo que a condenação ao pagamento das morais coletivas de dumping social, decorrente de um mesmo fato, o desrespeito à legislação trabalhista, configura bis in idem. O ato ilícito praticado pela empresa, ao exigir trabalho excessivo de seus empregados e não lhes assegurar os direitos previstos nas normas relativas à saúde, proteção e segurança do trabalho, enseja o pagamento da correspondente indenização, diante da ofensa ao bem imaterial de um grande número de trabalhadores, ocasionando dano moral coletivo. Incabível, portanto, se mostra a acumulação de indenizações por dano moral coletivo e dumping social, em razão do inadimplemento de direitos trabalhistas, tendo em vista que a conduta ilícita praticada pela reclamada foi única,
o que acarretaria um bis in idem, né? A mesma expressão foi utilizada no acordo da 7ª turma, em que pesa a existência de divergência quanto ao nome do fenômeno examinado. Dumping social representa prática reincidente e reiterada de descumprimento da legislação trabalhista como forma de majoração do lucro e de levar vantagem sobre a concorrência. Essa é a definição de Jorge Luiz Souto Maior, foi um dos grandes precursores desse debate no âmbito da Justiça do Trabalho. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vem se posicionando no sentido de que o descumprimento reiterado das normas trabalhistas enseja a condenação da empresa ao pagamento de dumping social, tendo em vista que essa atitude não gera apenas prejuízo aos seus empregados, mas à coletividade, já que ofende direitos humanos, livre concorrência e ainda move o Poder Judiciário por diversas vezes acerca das mesmas infrações. Contudo, observa-se que a referida conduta lesiva já foi devidamente reprimida pelo Tribunal Regional, de modo que, no caso específico, o deferimento da pretensão à condenação de uma nova indenização, restrita à questão do dumping social, decorrente do mesmo fato e visando tutelar a mesma vítima, a coletividade, consubstanciaria bis in idem. Pessoal, eu imaginei que tivesse com a tela aqui compartilhada. Me desculpem. Apenas vocês se tranquilizarem, esses acordos que eu acabei de ler estão todos aí no material. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar sistematizar aqui o raciocínio. Mariana, obrigado por avisar. Só agora que eu vi a sua mensagem. Exatamente, Mariana. O caso de Brumadinho resultou em acordo. Em termos de valores, acho que é o maior da história da Justiça do Trabalho. Antes dele, o caso BASF, né, Shell BASF, que representava, em termos pecuniários, o maior valor, o maior acordo da história da Justiça do Trabalho. Na petição inicial, Dani, no caso de Brumadinho, o MPT defendeu que seriam institutos distintos. Pediu-se uma indenização de 2 bilhões a título de dano moral coletivo e uma indenização suplementar a título de dumping social. O valor, eu não sei exatamente porque se utilizou aquela fórmula de um cálculo de 1% sobre o faturamento bruto da empresa no exercício anterior. Não foi o único caso, tá? Isso não foi inventado no caso Brumadinho. Como eu disse, tem o caso da 14ª região, que chegou ao TST, mas em que a discussão foi tratada apenas lateralmente. Tem o caso lá contra a Vale no estado do Maranhão, que é de muitos anos atrás. E eu vejo muitos colegas entusiasmados com a ideia de nós termos... Alguns até dizem, a petição fica muito mais organizada. Eu facilito o trabalho do juiz, porque ele vai visualizar de maneira mais fácil, né, por que razão ele está definindo aquele valor específico. Entende? Então, fica tudo mais organizado, o juiz vai fundamentar melhor a decisão e é preferível. O TST, entretanto, não concorda, né, com essa construção. Eu acho temerário, Dani está perguntando, e na prova, como é que a gente faz? Se for na segunda fase, não tem dúvida, você vai mencionar a existência das duas correntes. E aí pode ilustrar com esses exemplos que eu compartilhei aqui. Se é na prova prática, aí a situação fica um pouquinho mais tensa, né? Eu acho que seria ousado, seria arrojado postular em separado, né? Cumular os dois pedidos. Eu não acho que alguém pudesse ser reprovado por isso. Eu acho que o examinador apenas ia enxergar aquilo, né, como um indicativo de que o candidato é um candidato que tem um perfil mais arrojado. O candidato que tiver, perdão, pessoal, preocupado em fazer o básico, feijão com arroz, ele não precisaria, não acho que isso vai ser jamais um item obrigatório no espelho de correção. Pode ser que o enunciado traga elementos indicando que o candidato deve explorar o argumento da concorrência desleal, né? Mas eu acho que o mais óbvio, o mais provável seria isso ser tratado como um fundamento do pedido de dano moral coletivo.
Eu acho que o espelho de correção viria assim. Eu acho improvável, claro que aqui é um palpite, né, sem muito embasamento, eu não posso responder pelos examinadores, mas me causaria surpresa se no espelho de correção da prova prática tivesse lá os pedidos em separado como item de abordagem obrigatório. Eu acho que o normal seria exigir que o candidato abordasse o dano social ali dentro do tópico da fundamentação do dano moral coletivo. Ao mesmo tempo, eu digo, o candidato fez os pedidos separados, cumulou, fez de maneira bem detalhada, argumentou, justificou bem. Vai ser reprovado? Hipótese alguma. Eu apenas considero que seria um tiro arriscado, um tiro ousado. Né? A gente não sabe se agradaria todos os examinadores. Pode até ser que isso servisse para conquistar um ou outro examinador. Não sei se todos concordariam com essa postura. E pensando em segunda fase, eu acho que o candidato não poderia jamais deixar de demonstrar que tem conhecimento, né, de que os julgados do TST, até o presente momento, sobre o tema, são no sentido da impossibilidade de cumulação, ou seja, no sentido da existência de bis in idem. Mariana disse que se recusa a comer feijão com arroz, ela vai para o sofisticado, ela vai para o baião de dois. Olha aí, chefe de cozinha aí de mão cheia, vai soltar o tempero aí na prova. É isso, pessoal. Deixa eu ver o que é mais que a gente tem para comentar. Sim, deixa eu só, me permitam aqui voltar rapidamente no chat. Eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa importante. Mas vamos lá, eu vou voltar aqui. Eu estou com a sensação de que, né, nós trouxemos aqui para o debate questões muito novas que não estão suficientemente amadurecidas na instituição, que, como eu disse até, pouco provavelmente seriam cobradas no concurso, mas eu não quero que vocês terminem a nossa conversa hoje aqui com a sensação de que, né, estão mais confusos do que esclarecidos quanto ao tema. Aquela construção sobre dano patrimonial coletivo, dano patrimonial difuso, de fato é algo totalmente novo no radar. Isso não existia, esse debate ele não existia na nossa instituição. Tá? Dumping social, dano moral coletivo, são temas já batidos. Né? E esse debate sobre a possibilidade ou não de cumulação, esse é um debate que está posto. Tanto está posto que já chegou ao TST, tanto está posto que constou de uma das ACPs mais emblemáticas propostas pelo MPT nos últimos tempos. Então, não valorizem tanto esses aspectos mais novos. Né? Eu não entendi nada, eu não estou confuso. Não, isso não vai ser cobrado. Eu sei que ninguém deveria jamais fazer uma afirmação tão contente quanto essa num vídeo que está sendo gravado. Né? Mas eu estou aqui me valendo da minha experiência, né? É um pouco ousado da minha parte, mas não faz o menor sentido isso ser cobrado na prova, porque nenhum membro da instituição, vocês pudessem abordar, vai poder apresentar um juízo conclusivo sobre essas questões. São abordagens realmente inéditas, novas, inovadoras, recentes, e nada disso foi objeto de debate ainda dentro da nossa instituição. Dani, as aulas ficarão disponíveis, sim. Ao final, depois que nós concluirmos aqui, na sexta-feira, eu vou disponibilizar o material complementar que tem servido como roteiro para a nossa conversa, e a gente pretende disponibilizar depois no YouTube esse material. Né? Talvez uma razão para eu não fazer assim, afirmações tão contundentes como essa que eu acabei de fazer. Vamos lá. Eu vou, com a permissão de vocês, eu vou esticar só um pouquinho para tratar de 3 pontos. Coisa bem pontual mesmo. Nós
Até agora conversamos sobre os caminhos, as linhas de argumentação que a gente pode explorar no tópico do pedido de dano moral coletivo. Depois de escolhida, né, e aí eu volto a dizer, a gente vai ter que olhar para as questões de direito material que estão sendo discutidas no caso, e a gente vai observar cada questão se aproxima mais de qual dessas linhas de fundamentação. Depois que a gente definiu isso, e aí muito provavelmente na prova do concurso você vai ter que explorar mais de uma linha de fundamentação, porque tem talvez uma irregularidade que está mais relacionada a essa questão do descumprimento sistemático da legislação. E outra, você tem muito evidenciado o componente da violação ao senso ético médio da coletividade. Em relação a um outro tema, você tem o problema do dano social. Então, talvez você tenha que mesclar tudo isso na sua fundamentação. O que é que eu acho importante a título de complemento? Depois que você passeou por essas linhas de fundamentação, pode ser, inclusive, uma sugestão de arremate, assim, de fechamento para o tópico do dano moral coletivo. É algo, inclusive, que eu tenho feito nas minhas petições iniciais. É uma... Perdão, pessoal. É uma digressão em torno do que se chama, lá na responsabilidade civil, de princípio da restitutio in integrum, expressão latina muito conhecida. Quando se fala em restitutio in integrum, ou ad integrum, se está falando na recomposição total do dano. A reparação civil, ela existe para recompor as coisas ao status quo ante, restaurar a condição original. Ora, eu tenho que buscar fazer com que os efeitos da ação ilícita ali do ofensor sejam desfeitos, não é? De maneira a restituir as partes ao estado anterior. Sem isso, não haveria uma reparação, uma recomposição integral do dano. Então, essa é a ideia que está por trás do princípio da restitutio in integrum. É muito importante a gente invocar essa noção quando a gente está discorrendo sobre dano moral coletivo na nossa petição inicial. E aí, veja, eu tenho utilizado a seguinte redação. Está aí também no material. Extraído de um caso concreto, né? Eu vinha falando sobre o tema, antes eu digo, o completo reestabelecimento da ordem jurídica, no caso, exige a adoção de medidas que contemplem simultaneamente 3 objetivos. Desestimular que o réu continue ou volte no futuro a cometer a ilicitude combatida, propiciar a reparação do dano extrapatrimonial coletivo emergente das lesões denunciadas, tal, dissuadir a adesão de outros empregadores. O efeito pedagógico ele não incide apenas sobre o réu, né? A gente quer, através daquela atuação, fazer com que outros empregadores também não adiram àqueles padrões de comportamento que são vedados pelo ordenamento jurídico. Restitutio integrum, exatamente. Só que como é latim, me permite aqui uma breve correção, é com T no final, tá? Exatamente, Juliana, é o princípio da reparação integral, para ficar mais simples, né? Falar em bom português. A ideia central, pessoal, é essa aqui, ó, a do 2º parágrafo. Eu já falei, já expus as circunstâncias do caso. Aí eu digo, um provimento jurisdicional que se limitasse a impor obrigações para o futuro, fixando multa para caso de eventual recalcitrância da demandada, não cumpriria integralmente essa missão, ou seja, não atenderia à ideia de restitutio integrum, ou ao princípio da reparação integral. É relevante que, ao lado do comando inibitório para o futuro, seja imposta ao réu uma condenação em pecúnia, como forma de punição e compensação ou reparação, e aqui eu vou falar melhor sobre essa questão de punição na sequência. Nas petições eu tenho inserido esse elemento, mas a gente vai ver que não é algo assim controverso, como forma de punição e compensação ou reparação das infrações cometidas ao longo do tempo. Então, essa é uma ideia que caberá em praticamente todas as ações civis públicas. Você vai dizer, olha, eu estou aqui descrevendo ilícitos que ocorreram ao longo do tempo.
Eu estou pedindo ao judiciário que coíba a repetição, a reiteração desses ilícitos, mas isso não é suficiente. Não basta só a gente se precaver em relação ao futuro. A gente não pode deixar impune, né, sem resposta, as infrações que foram praticadas até agora. Então, é nesse sentido que vem a indenização em pecúnia. Normalmente se diz na doutrina que as reparações por dano moral, extrapatrimonial, elas têm finalidade compensatória e reparatória. No direito brasileiro, via de regra, não se reconhece caráter punitivo às indenizações. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, no direito norte-americano. Lá no direito norte-americano existe a figura dos punitive damages. Todos aqui já tiveram notícia daquelas condenações milionárias que são impostas, às vezes até mesmo em demandas individuais, porque lá se reconhece que não basta só recompor as partes ao status original, não é só compensar os danos sofridos, tem que haver um componente punitivo, né? Via de regra, a doutrina brasileira não reconhece caráter punitivo às indenizações por dano extrapatrimonial. Mas eu queria que vocês soubessem que há pelo menos um julgado de turma do TST, decisão da segunda turma, relatada pela ministra Delaide Miranda Arantes, que expressamente reconhece que o propósito da indenização pelo dano moral coletivo não é apenas de compensar o eventual dano sofrido pela coletividade, mas também de punir o infrator. E aí ela faz, inclusive, aqui, em parênteses, alusão a punitive damages, lá do direito norte-americano. Essa não é uma posição majoritária, mas, obviamente, que é uma tese que favorece muito a atuação do MPT e, por isso, eu tenho incorporado esse raciocínio às minhas petições. Normalmente, coloco a nota de rodapé, faço referência a esse julgado da segunda turma, né? Mas é o tipo de afirmação que a gente não pode fazer assim, né, de maneira muito contundente, porque um civilista genuíno, doutrinador, talvez o candidato ele não conhece a maneira como a doutrina brasileira se posiciona em relação ao tema. Mas é um elemento a mais aí para a gente inovar na nossa argumentação, né? Embora... Perfeito, Juliana. Pode falar em caráter punitivo pedagógico. O que não se discute é que tem caráter compensatório, reparatório. Isso pode ser dito sem qualquer reserva. A questão do caráter punitivo é que é objeto de controvérsia na doutrina. Mariana está perguntando se aquela multa de 1% sobre o faturamento bruto... Veja, ali não é propriamente multa, tá? É uma espécie de indenização, né, que os colegas têm chamado de indenização suplementar. Apenas se utiliza por empréstimo o critério de cálculo que é previsto lá na lei do CAD, das infrações contra a ordem econômica, lá sim, como base de cálculo para aplicação de multa. Mas seria indenização. Janaína está perguntando se, quando se fala em efeito pedagógico, isso já não envolveria, já não englobaria, absorveria o punitive damages, né? Eu penso que não. Estou vendo aqui que Juliana concorda com a leitura de Janaína. Eu acho que eu tenho visto doutrinadores fazendo uma diferenciação, né, negando o caráter punitivo. O caráter pedagógico, todos reconhecem nas indenizações por dano extrapatrimonial. O caráter punitivo não são todos os autores que admitem, né? Janaína está dizendo que acha confuso o tema, mas é verdade, né? E não há, digamos, consenso, uniformidade com relação a esse tema. Por fim, pessoal, por fim mesmo, eu pergunto a vocês, o fato de ter havido, na fase extrajudicial, a formulação de uma proposta de TAC, e essa proposta ter sido recusada pela empresa, isso é, por si só, fundamento para a condenação de dano moral coletivo? Sim ou não?
Eu entendo que não. Do contrário, a gente estaria transmutando a natureza do TAC. O TAC ele não é de aceitação obrigatória, né? Ele é um instrumento consensual, ali é um ajuste bilateral entre as partes. E a parte pode legitimamente se recusar a firmar o TAC se ela concluir que não é a estratégia mais conveniente para ela, que ela pode se defender melhor em juízo, etc. Então, eu não acho correta a afirmação que tem que sofrer dano moral coletivo porque se recusou a firmar TAC. Não. Firmar ou não firmar TAC é uma decisão legítima ali do investigado no inquérito civil. A recusa ao TAC não pode desencadear essa consequência automática de um dano moral coletivo, né? O TAC ele é voluntário. Agora, a despeito disso, a jurisprudência do TST tem facilitado a nossa vida. Há pelo menos dois julgados que eu tenho catalogados aqui nos meus arquivos, que... deixa eu voltar aqui. Está aí na tela para vocês. Que usam a recusa à celebração do TAC como um argumento de reforço para tentar evidenciar um maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, né? Esse primeiro trecho que vocês estão vendo aí é trecho de uma petição inicial minha. Eu usei como um complemento. Não se deve ignorar, por outro lado, que a ré, ao ser instada pelo MPT na esfera extrajudicial, recusou-se a subscrever TAC, demonstrando com esse comportamento evasivo que não pretende adequar-se voluntariamente às exigências legais. Tal aspecto torna ainda mais censurável a conduta patronal, devendo ser ponderado na análise da ofensa ao patrimônio jurídico da coletividade. E aí eu me louvo aqui no argumento da autoridade do ministro Cláudio Brandão. Neste julgado ele diz... Voltando aqui. Caracterizada a lesão a direitos e interesses transiduais, tem-se por configurada a ofensa a patrimônio jurídico da coletividade, que necessita ser recomposto. Vale registrar que, conforme narrado na petição inicial, as tentativas de celebrar TAC antes do ajuizamento da ação foram todas infrutíferas. Então, o ministro ele utilizou isso, ponderou isso como um fundamento adicional, um fundamento de reforço, né, para mostrar a postura, a resistência do empregador ao cumprimento espontâneo, voluntário da legislação. Isso pode acabar sendo trazido aqui para a discussão, como um elemento a mais, né? Eu não acho correto defender que a simples recusa à assinatura de TAC, por si só, gera dano moral coletivo, né? Mas, se há esses julgados aí, esse não é o único, eu trouxe apenas para ilustrar, não há por que não explorarmos isso aí nas nossas petições. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Cumprimos aí toda a programação que eu havia traçado. Transitamos por alguns terrenos um pouco pantanosos, né? Mas ainda assim eu acho que o saldo é muito positivo e acho que ficou, né, suficientemente claro. Eu espero que tenha ficado suficientemente clara a abordagem sobre essas questões. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez, pela paciência, pela parceria. Um bom descanso, bons estudos e amanhã estamos aqui para tratar da questão de parâmetros para a fixação do valor da indenização. Boa noite.